Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria e gratidão a Deus, celebramos hoje a memória de São João Bosco, pai da juventude. A nossa arquidiocese, a Arquidiocese de Cuiabá, deve muito a São João Bosco. Se não fosse a obra de São João Bosco, toda a história da nossa evangelização seria completamente diferente. A Arquidiocese de Cuiabá, embora já esteja chegando aos quase 300 anos de existência como circunscrição eclesiástica, né? Eu digo quase porque em séculos é quase, ou seja, nós iremos fazer 300 anos, né, em 2045, está longe. Nós vivemos, no entanto, os primeiros 2 séculos com grandes dificuldades. Por quê? Porque Cuiabá era o fim do mundo, não é? Até que o nosso segundo bispo, primeiro arcebispo de Cuiabá, Dom Carlos Luiz d'Amour, escreveu uma carta pessoal a São João Bosco. Ele escreveu a Dom Bosco pedindo a Dom Bosco padres missionários para Cuiabá. E Dom Bosco então respondeu a carta de Dom Carlos. Nós tínhamos a cópia assinada, a cópia não, a versão autêntica desta carta assinada por São João Bosco na nossa cúria até poucos anos, quando então o reitor-mor dos salesianos pediu para fazer um arquivo de todas as cartas de São João Bosco, não é? Que todas as cartas fossem enviadas para Roma, e essa carta foi enviada então para fazer parte, né, dos arquivos salesianos, mas uma carta dirigida ao nosso bispo, Dom Carlos Luiz d'Amour, em que Dom Bosco respondia que por enquanto ele não podia ainda enviar missionários salesianos por falta de vocações, mas que prometia num futuro próximo. Dom Bosco não chegou a cumprir pessoalmente esta promessa, porque ele faleceu, mas o seu sucessor, o bem-aventurado Miguel Rua, enviou os salesianos a Cuiabá, e há mais de 100 anos, né, os salesianos, 130 anos, arredondando os números, os salesianos evangelizam a nossa terra. Quando os salesianos chegaram aqui, Dom Carlos tinha somente uns 5 padres na diocese. A maior parte tinha morrido com a peste, com a chamada varíola, que eles chamavam de bexigas, né? Com as bexigas morreram de varíola 12 padres da nossa diocese, e outros foram morrendo de doenças normais ou de velhice. E assim era uma verdadeira calamidade a cidade de Cuiabá. Lembrem-se que nós estávamos no início da República, na época do coronelismo, na época em que a maçonaria tomou conta do nosso país, e então os salesianos, com muita dedicação, vieram à nossa terra para evangelizar. Inicialmente vieram para cuidar dos índios, né, na colônia Teresa Cristina, mas Dom Carlos logo lhes confiou a paróquia de São Gonçalo, chamada paróquia de São Gonçalo de Dom Pedro II, São Gonçalo do Porto, né? E ali eles começaram o seu apostolado nesta área remota da cidade, porque São Gonçalo era o caminho para o porto, ninguém morava onde hoje é a Avenida 15 de Novembro, ali não tinha nada, era só um caminho para o porto. E eles então logo compraram ali perto uma chácara. Hoje essa chácara é o Colégio Salesiano São Gonçalo, que era afastada da cidade. Então você entende que Cuiabá era para lá do Bom Despacho. E nessa chácara começaram a fazer um internato, a
educar os nossos jovens. Logo depois vieram também as filhas de Maria Auxiliadora, as salesianas, que fizeram o Colégio Coração de Jesus, e assim a nossa juventude e a nossa cidade foi sendo evangelizada. Logo outras paróquias foram confiadas aos salesianos. Veio nosso primeiro arcebispo salesiano, Dom Aquino Correia, glória de nossa terra, cuiabano, e então iniciou a história dos 100 anos de arcebispos salesianos em Cuiabá. Dom Aquino tomou posse como arcebispo salesiano em 1922. Dom Mário tomou posse e entregou o último arcebispo salesiano, Dom Milton, em 2022. Foram exatos 100 anos de 4 arcebispos salesianos: Dom Aquino, Dom Orlando, Dom Bonifácio e Dom Milton. Estou fazendo esse breve relato histórico porque é uma missa de gratidão. Para nós, cuiabanos, é uma grande ação de graças de termos sido evangelizados. Eu mesmo, pessoalmente, posso dizer que se um dia eu entrar no céu, eu entrarei porque os filhos de Dom Bosco me ensinaram a rezar, a me confessar, a comungar. Foi com os filhos de Dom Bosco que eu recebi minha catequese de crisma, foi com eles que eu acalentei a minha vocação sacerdotal, e por isso hoje, com a graça de Deus, eu sou padre. Grande gratidão, grande louvor a Deus por essa história de salvação para o nosso povo. Dom Bosco, sacerdote, se entregou à evangelização dos jovens, e com essa evangelização dos jovens, ele sabia que iria garantir um futuro para a igreja. O sonho de Dom Bosco é ver os seus jovens adultos, maduros, responsáveis, bons cristãos, honestos cidadãos. E assim, num sonho de santidade, Dom Bosco, filho de São Francisco de Sales, era desses santos que cria na vocação universal à santidade, que todos nós somos chamados não somente a entrar no céu e ser salvos, somos chamados a ser santos. E na sua escola de santidade formou santos, jovens como São Domingos Sávio, ensinando a eles o caminho da perfeição cristã. Que de lá do céu os santos salesianos rezem por nós, rezem pela nossa Cuiabá, mas não somente, pelo Brasil e pelo mundo inteiro, para que os nossos jovens evangelizados sejam o futuro da igreja, homens e mulheres, adultos, maduros, responsáveis, que irão dar a vida para a salvação e a evangelização de muitos.